Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor para todos. Amém. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. É verdade essa alegria, irmãos amados? Amém. E quem veio triste vai voltar alegre. Porque na presença do Senhor há abundância. De quê, meus amados irmãos? De alegria. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quem trouxe o livro de Deus, levante e dê um glória para Deus bem grande quem trouxe o livro de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 9. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura responsiva. Amém. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Todos. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Todos. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Todos o 14 para encerrar. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E quem pode... Não, prossiga, porque a pergunta é muito gloriosa. Lê outra vez o 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus. Se eu fosse você, eu daria outro glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Te prepara que as águas vão se abrir e tu vais passar. Não tem barreira para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que ora, que clama, que jejuma. Não há barreira para esta igreja. Meus amados irmãos, nós estamos estudando com a ajuda de Deus sobre a continuidade de um avivamento. Eu fui cortar o cabelo esta semana e o meu barbeiro, ainda é do tempo do barbeiro, ele disse: pastor, o senhor está falando muito de avivamento. Eu digo: nada é pouco, glória a Deus. Tem que falar mais, porque é o que nós estamos precisando. E Deus está fazendo e vai fazer. Nós estamos recebendo gotas dessa chuva. Mas o irmão, pastor Herman, disse que as gotas, ele sente que as gotas estão engrossando. As gotas estão ficando maiores. Quem pode dar glória para o Deus desta igreja? Meus irmãos amados, e nós vimos que Deus levantou Elias, mas chegou o tempo de Elias ser levado para onde, igreja? Para o céu. E agora Deus prepara outro homem chamado Eliseu. Naquele tempo foi só um. Mas hoje, Deus quer levantar muitos homens e mulheres
Na nova aliança, todo crente é sacerdote. Nem todo crente é pastor. Mas todo crente, Pedro, o apóstolo, disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Na nova aliança, todo crente tem a unção para sacerdote. Formamos um sacerdócio. E você pode ser ungido por Deus, mesmo sem ser pastor, mesmo sem ser pastora, porque não vemos fundamento bíblico para isto. Não é discriminação, é ordem divina, é a hierarquia divina. Mas você pode ser uma mulher usada, você pode ser um homem usado, e o que importa não é o apelídio, é ser usado. Quanta gente por aí afora que só tem o apelídio de pastor, só tem o apelídio de missionário, só tem o apelídio de evangelista, e não é nada. É verdade ou não é, igreja? O importante não é o título, o importante é a unção do Espírito Santo na vida. Agora, se tiver a unção e o título, louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus preparou Eliseu. E Eliseu, quando Elias ia subindo para os céus, disse: meu filho, eu já estou na hora de ir, e você me peça o que você quiser, antes que eu seja tomado. Aí Eliseu disse: olha, eu só quero uma coisa, eu quero porção dobrada do teu espírito, que era a primogenitura, e a continuação da unção de Deus na vida dele. E Elias disse: você pediu uma coisa dura. Coisa dura pediste, que nas traduções mais modernas diz: você pediu uma coisa difícil. Nós estamos estudando, com a graça de Deus, que avivamento não é coisa barata. Avivamento é coisa difícil. Avivamento não é uma invenção. Avivamento não é um modismo. Avivamento não é um caqueado humano. Avivamento é coisa difícil que só o Pai Celeste pode mandar. Elias disse: você pediu uma coisa difícil, irmão. Nem tudo que faz barulho é avivamento. Não é verdade? Uma lata batendo, blei, não é avivamento. Um jogo de luzes não é avivamento. Glória a Deus, não é avivamento. A igreja é no escuro. Tem muitos grupos religiosos agora que é no escuro. A gente passa na porta, só tem uma luz vermelha dentro, e a gente quer até correr para longe pensando que é outra coisa. Não é verdade, irmãos? Antigamente eram as danceterias. Quem lembra do tempo da danceteria escura? A discoteca, não é? E a lâmpada vermelha, e passando um negócio assim. E agora não é mais danceteria, agora é igreja. Né? Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos é de porção dobrada do Espírito nas nossas vidas. Aleluia! Agora é duro, é difícil. Preço é caro. Já vimos Eliseu pagando o preço, andando com Elias, passando por aqueles 4 lugares. Cada lugar tem um significado. E Elias disse: se você me vê, se me vires quando for tomado de ti, se você estiver vendo, quer dizer, se a sua atenção estiver o quê? Voltada, focada nas coisas espirituais, você vai receber. Senão, você não receberá. Mas Eliseu decidiu buscar Deus. Eliseu decidiu: eu quero continuar este avivamento de Elias. E a Bíblia diz que eles iam andando, nós já falamos sobre isso. Eles iam andando, vamos ver o versículo 11, por favor. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quem diz aleluia para Jesus? Eles iam conversando bem juntinhos. E a Bíblia diz que de repente passa um carro de fogo
no meio dos dois, aparta Elias de Eliseu, vem um redemoinho, roda e roda e gira e arrebata Elias para o céu. Agora nós vamos meditar no que foi que Eliseu gritou. Olha, Deus tem uma revelação para nós esta noite. Qual foi o grito que Eliseu deu quando Elias foi levado, quando Elias foi arrebatado? Glória a Deus. Leia, por favor, o versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Somente até aí. Quando Eliseu viu a carruagem passar de fogo e Elias subir para o céu no redemoinho, a Bíblia diz que Eliseu deu um grito dizendo: meu pai, meu pai. Ele estava se referindo a quem? Não era Deus. Ele estava se referindo a Elias, porque os profetas eram considerados pais. A Bíblia diz: os filhos dos profetas. Então, o discípulo de profeta tinha o profeta como se fosse pai. Não pai biológico, mas pai espiritual. Nós estamos numa época em que muitos pastores perderam essa graça. Da igreja olhar para ele como ele sendo o quê, meus amados irmãos? Um pai. Glória a Deus. Hoje em dia, por causa do mau testemunho de muitos por aí afora, as pessoas olham para os pastores com outros olhares. Mas na Bíblia, um líder espiritual é considerado pai. Mas e se for um verdadeiro líder? Se for um verdadeiro ministro de Deus? A igreja olha para ele e vê um pai, não um pai biológico, mas um pai espiritual, um pai que guia, um pai que nutre, um pai que orienta, um pai que dirige, um pai que intercede, um pai que dá exemplo. Ele grita: meu pai, meu pai. Agora ele diz uma coisa interessante. Ele chama Elias, ele diz: carros de Israel e os seus cavaleiros. Ele disse que Elias era como se fosse os carros de Israel e como se fosse os seus cavaleiros. O que eram os carros naquele tempo? Carro de guerra. Naquele tempo, a máquina de guerra mais pesada que existia era o carro. Os irmãos sabem que os carros de guerra, um exército que tinha carro de guerra era temido. A Bíblia fala de Jabim. E a Bíblia diz que Jabim era rei de Canaã e Israel tinha o maior medo dele porque ele tinha 300 carros de ferro. E além do carro de ferro, era uma máquina pesada puxada a cavalo. E na roda, olhe para cá, na roda tinha lâminas. De maneira, quem já assistiu Ben-Hur, quem já assistiu outros filmes antigos, quem já assistiu? Não pecou não, glória a Jesus. Se é uma coisa educativa, se é uma coisa que faça você crescer culturalmente, se trouxer conhecimento, não é pecado. E a Bíblia diz, irmãos amados, que a melhor história conta que aqueles carros, eles tinham rodas com lâminas. Por onde aqueles carros passavam, destroçavam os exércitos inimigos. Glória a Deus. Aí quando Elias sobe para o céu, tinha os carros e tinha os cavaleiros. Passavam os carros na frente, acabando com tudo, e atrás vinha a cavalaria, derrubando o resto que ficasse. Um exército que tinha carros e que tinha cavaleiros vencia qualquer batalha. Aí quando Elias sobe para o céu, Eliseu diz: meu pai, em outras palavras, foi embora os carros de Israel e os seus cavaleiros. Sabe o que foi que Eliseu disse? Eliseu disse que Elias valia mais do que todos os carros de guerra de Israel. Elias valia mais do que todos os cavaleiros de Israel. Em outras palavras, a vitória de Israel não era o exército. A vitória de Israel
era a pessoa do profeta. Vocês entenderam? A presença de Eliseu em Israel valia mais do que todos os carros de guerra. A presença de Elias em Israel valia mais do que toda a cavalaria. Você sabe o valor de um crente de verdade? Você sabe o valor de uma mulher de oração? Você sabe o valor de um homem que ora? Você sabe o valor de um crente de vida consagrada? Um crente de vida consagrada, ele é mais poderoso do que uma máquina pesada de guerra e do que uma cavalaria. Você falou da NVI? Por favor. Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Olha aí, essa daí está mais clara ainda. Porque na outra está uma metáfora. E aqui está uma metáfora já explicada. Glória a Deus. Leia de novo, por favor. Olha o que foi que Eliseu gritou na NVI, que explica melhor do que a tradicional. Por favor. Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Se eu fosse você, eu daria um glória para Jesus. O profeta Elias valia mais do que todas as máquinas de guerra. O profeta Elias valia mais do que toda a cavalaria de Israel. Irmão, vocês não sabem quanto vale um homem de Deus e uma mulher de Deus. As orações de Elias, as profecias de Elias, o poder de Deus que estava em Elias, eram mais fortes do que os carros de guerra. Eram mais fortes do que a cavalaria. Irmão, uma igreja cheia de Elias, uma igreja cheia de Eliseus, não tem demônio que possa com essa igreja. Uma igreja cheia de homens como Elias e de mulheres, uma igreja cheia de homens e mulheres com a vida consagrada como Eliseu. Interessante que Elias morreu, esse título só é dado na Bíblia a Elias e Eliseu. Elias foi para o céu, quem ficou? Quem ficou? Eliseu. Quando Eliseu estava para morrer, 40 e tantos anos depois, o rei Jeoás foi visitá-lo. O rei Jeoás foi visitá-lo, ele estava doente, em cima de uma cama. Vamos ver, 2 Reis 13. 2 Reis 13 e 14. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, por gentileza. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Alimanacerama. Aleluia. Orianda la haseme. Ai, anama, suindema. Ai, tomeneciendama. Aleluia. 40 e tantos anos depois, Eliseu estava para morrer, porque só quem teve o privilégio de ser arrebatado foi Elias. Elias representa a igreja que vai ser arrebatada. E Eliseu representa os crentes que morreram. Mas todos vão para onde? No dia da vinda de Jesus, uns estarão mortos e outros estarão vivos. Os vivos serão transformados e os mortos serão, e juntos subiremos a encontrar com o Senhor. Aleluia. 40 anos depois que Elias foi para o céu, o rei Joás vai visitar Eliseu. Ele sabe que Eliseu está doente. Quando chega lá que vê o velhinho na cama, um velho doente. Olha, um velho doente vale para quê? Não vale se não tiver unção. Baradabá, suidema. Um velho doente não vale se não tiver unção, mas se tiver unção... Glória a Deus.
Eliseu estava doente. Doente, fragilizado, deitado. Mas o rei Jeoás, quando viu, caiu sobre ele com o rosto, derramando lágrimas em cima do rosto do velhinho. E disse: meu pai. A mesma palavra que ele disse com Elias há 40 anos atrás. Meu pai. Em outras palavras, o senhor vai morrer. O senhor vai embora. Eu vim lhe fazer a última visita. Meu pai, o que é que vai ser de nós? Porque o Senhor para Israel é como se fossem os carros, é como se fossem os cavaleiros. As tuas orações, o teu exemplo, a tua vida, a tua unção, vale mais do que todos os carros. Aleluia. Aleluia. Deus quer fazer de você um Elias. Deus quer fazer de você um Eliseu. Deus quer fazer de você uma máquina de guerra. Deus quer fazer de você mais forte, mais poderoso do que um cavaleiro. Uma igreja que tem uma mulher que ora, uma igreja que tem uma família, que tem um pai que ora, uma mãe que ora, essa família tem um exército. Uma mulher profeta, uma casa que tem um homem profeta, uma mulher profeta, que ora, que tem vida consagrada, essa família, irmão, não adianta se meter com essa família, porque lá tem Elias, lá tem Eliseu. Aleluia. Meter-se com uma igreja que tem homem que ora, meter-se com uma igreja que tem mulher que ora, meu irmão, saia da frente que a lâmina de Jeová vai passar. Aleluia. Aleluia. Eu já tinha ouvido falar, glória a Deus, que a rainha da Inglaterra, não essa Elizabeth que tem agora, mas a Elizabeth ancestral dela, ela tinha raiva de John Knox, porque John Knox era presbiteriano, naquele tempo era cheio do Espírito Santo, era cheio de poder, era cheio da unção, e ela dizia: eu tenho mais medo. E ela era sanguinária. Nesse caso foi Maria, a sanguinária. E ela tinha medo das orações e da oração de John Knox. Ela disse: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que dos canhões da Rússia contra a Inglaterra. Aleluia. Salate mandar yodebe adama. Oriondele hasuidema. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Um crente de joelhos é um carro de guerra. Uma mulher crente de joelhos é um perigo. Uma mulher que ora, uma mulher que lê Bíblia, uma mulher que com vida consagrada, um homem de vida consagrada, ele vale mais do que os carros, e ele vale mais, e ela vale mais do que os cavaleiros. Aleluia. Irmão, o que o homem de Deus diz, o profeta, uma igreja que tem profeta, e esse dom de profeta é para qualquer crente. A Bíblia diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, homens e mulheres. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Esses dons são para qualquer crente. Para qualquer crente. Qualquer crente pode virar um carro de guerra. Qualquer crente pode virar, qualquer irmão, qualquer irmã da igreja pode virar um carro de guerra. Aleluia. Aleluia. Irmão, o crente que tem palavra de Deus na boca dele, homem, não se meta não. Crente que geme diante do Senhor de joelhos, com a cara na Bíblia, homem, saia da frente. Você não sabe o que é que você está mexendo, não.
É uma máquina com lâminas pesadas. Aleluia. 2 Samuel 2, ou melhor, 2 Samuel 9:6. 2 Samuel 9:6. Veja aí quem é um profeta de Deus. Glória a Deus. Não, perdão, 1 Samuel, foi um lapso meu. 1 Samuel 9:6, por gentileza. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Para aí. É uma máquina ou não é esse homem? É uma máquina ou não é essa mulher? Há nesta cidade um homem de Deus, e homem honesto é, homem honrado. O segredo é ser mulher honrada. O segredo é ser homem honrado. Homem de vergonha, mulher de vergonha. Homem honesto, mulher honesta. Homem crente, mulher crente. Homem de vida limpa, mulher de vida limpa. Se for homem honrado e mulher honrada, é profeta. Aleluia. Homem que respeita as filhas alheias. Homem que respeita as mulheres alheias. Homem que compra e paga. Homem que não pega cartão de ninguém emprestado e deixa a pessoa no pendura. Homem salvo, mulher salva, lavado, remido no sangue de Jesus, cumpridor dos seus deveres. Homem honrado é. Quem quer ser profeta? Quem quer ser profeta de Deus na terra? Levante a mão e dê glória a Deus. Só quem quer ser profeta. Pois para ser profeta tem que ser honrado. Aleluia. Maloqueiro e maloqueira não pode ser profeta. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus mais forte nesta noite? Por favor, ponha em tela outra vez este santo versículo. Leia. Porém, ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Se eu fosse você, eu daria glória para Deus. Homem como Eliseu, mulher como Eliseu, homem como Elias, mulher como Elias, quando ele abre a boca, homem, saia da frente. Porque ele tem visão de Deus, ele enxerga. Ele enxerga o que é que vai acontecer, ele enxerga. E ele diz, vai acontecer assim, e Jeová assina lá no céu. Quem crê que Jeová assina lá no céu, o que o homem de Deus diz na terra, o que a mulher de Deus diz na terra, Deus assina lá no céu. É assim mesmo. Aleluia! Um homem de oração e Bíblia, uma mulher de oração e Bíblia, ele vale mais do que um carro de guerra. E ela vale mais do que uma cavalaria. Amém. Quem diz amém? Quem diz amém? Amém. Quando você morrer, que alguém diga, meu Deus, o que é que vai ser de nós? Partiu um carro de guerra. Partiu um cavaleiro não, um exército. Observe que está no plural. No hebraico está no plural. Tem algumas poucas bíblias que se traduzem no singular, mas no hebraico é plural. Carros e cavaleiros. Você vale por 1000. Você vale por 10.000. Você vale por milhares. Se você tiver uma vida honesta, se você tiver uma vida reta, quando você abrir a boca, irmãos, está havendo um fervor de águas.
Tem água fervendo aqui. Tem água fervendo. Tem corações que estão em ebulição aqui nesta noite. Amém. Vamos ver agora quando foi e como foi que Eliseu virou profeta, se transformou em profeta. A hora exata que ele se transforma em profeta. A hora exata. Por favor, versículo 12, outra vez. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Somente até aí. Pastor Isvaldo, qual foi a hora que Eliseu virou profeta? Foi nesta hora. Gramaticalmente, existem duas escolas teológicas de interpretação. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Pela escola de Antioquia, ele só fez um ato de o quê? Pela escola de Antioquia, ele só fez o ato de quê? Rasgar. Mas o Espírito Santo não ia mandar registrar isso se não houvesse por trás uma mensagem. Literalmente, gramaticalmente, ele rasgou as vestes. Mas o Espírito Santo nos ensina que por trás deste ato tinha uma mensagem. Aquela veste dele era velha. Porque naquele tempo as roupas não eram como hoje. Hoje você usa uma roupa, né? Quando na outra semana se abusa daquela roupa, vai no shopping e compra outra. Depois se abusa, essa saia, eu já estou abusada, só usou 2 vezes, já está abusada. Aí vai comprar outra. Naquele tempo uma roupa demorava anos. Eram grossas, eram feitas de forma grosseira e não tinha loja, Era preciso mandar fazer uma roupa. Aleluia! Meus amados irmãos, aquela veste era uma veste velha que Eliseu tinha. Mas a Bíblia diz que ele rasgou as vestes. Pela escola de Antioquia, ele gramaticalmente rasgou as vestes. Mas pela escola de Alexandria, significa que ele rasgou muito mais do que as vestes. Ele estava rompendo, porque a veste significa a vida. A veste significa aquilo que você carrega em si. A veste significa o seu caráter. A veste significa a sua vida, as suas ações. E a Bíblia diz que ele rasgou. Travou mão das vestes e rasgou. O que é que o Espírito Santo nos ensina? Você e eu só vamos ser profetas na hora que nós rasgarmos as vestes velhas. Cuidado com o evangelho falso. Cuidado com o evangelho de Satanás, que diz que você pode ser profeta pecando. Cuidado com o evangelho de Satanás, que diz que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que a graça cobre tudo. Cuidado com este falso evangelho. A hora da consagração de Eliseu foi quando ele largou mão das vestes e o que, irmão? Rasgou-as em duas partes. Aleluia. Para ser profeta, por isso que Eliseu disse: você pediu coisa fácil ou você pediu coisa difícil? Difícil. Por isso que Eliseu disse: você pediu coisa dura, meu filho. Não é fácil. O Antigo Testamento, irmão, é o mesmo Novo Testamento. A diferença é que o Antigo Testamento é em símbolos e o Novo Testamento é em doutrina, é em realidade. Rasgar as vestes significa romper com o passado. Rasgar as vestes e lançá-las fora significa uma nova vida. Por exemplo, quando Jesus foi preso, vamos ver São Mateus 26, 65. Quando Jesus foi preso, ele foi levado diante de Caifás.
E quando ele chegou diante de Caifás, quem era o verdadeiro sumo sacerdote dos dois? Quem era o verdadeiro sumo sacerdote? Jesus. Diga mais alto. Jesus. Mas Caifás não era o sumo sacerdote? Já foi. Ou melhor, nunca foi, porque Caifás foi colocado pelos romanos. Quando Jesus chegou diante de Caifás, frente a frente, o falso sacerdote e o verdadeiro sacerdote. Quem era o verdadeiro sacerdote? Jesus. Foi fraco, mas irmão, para dizer isso é para dizer estourando. Quem era o verdadeiro sacerdote dos dois? Jesus. Jesus é do verdadeiro e Caifás? O falso. O falso. Sumo sacerdote. Quando Jesus chega na frente de Caifás, Caifás faz uma pergunta. Por favor, põe em tela. Leia o 64 para que nós compreendamos melhor. 64. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus disse isso a quem? Caifás. A pergunta está no 63. Mas muito bem. Jesus respondeu. Caifás perguntou. Por favor, leia o 63 para que nós compreendamos. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Prossiga. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Prossiga. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Volte para este versículo, por favor. Então, o sumo sacerdote fez o quê? Gramaticalmente é isso mesmo. Rasgou as vestes. Mas o Espírito Santo tem uma lição. O Espírito Santo estava dizendo por trás desse ato. Aquele ato de Caifás foi um ato profético. Ele nem sabia que ele estava profetizando. Quando Caifás, da ira, porque Jesus disse: Olha, Caifás, você vai ver o céu aberto e o Filho do Deus Todo-Poderoso descendo nas nuvens dos céus. Ele ficou tão irado, meteu a mão nos peitos, e o que foi que ele fez com as vestes? Rasgou. Gramaticalmente, pela escola de Antioquia, foi só rasgar. Mas pela escola de Alexandria, significa que o falso sacerdócio foi o quê? Rasgado. Rasgado diante do verdadeiro sacerdote. Com a morte de Jesus, não só se rasgou o véu, mas rasgou-se também o sacerdócio de Caifás. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para ser profeta, é preciso rasgar as vestes. Veja que quando Elias sobe para o céu, que Eliseu grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Naquele momento, Eliseu rasga suas vestes. Mas o que foi que aconteceu mais? Versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra. Pronto. Ele rasga a sua veste e pega o quê? A capa de quem? Mais forte, a capa de quem? Elias é um tipo de Cristo. Para ser profeta, tem que rasgar sua capa e receber a capa daquele que subiu. Você ainda quer ser profeta? Você quer ser o varão e a varoa do avivamento? Pois, meu filho, enquanto você tiver com essa roupa velha, você não vai ser profeta nunca. Você e eu só vamos ser profetas quando nós rasgarmos a veste da nossa natureza pecaminosa e recebermos a capa daquele que subiu.
Glória. Você sabe por que é que não está havendo o verdadeiro avivamento? Porque esta geração ainda não quis rasgar as suas vestes. Enquanto os crentes estiverem com as vestes da natureza velha, enquanto esta geração estiver com esse evangelho falso, o evangelho que vale tudo, o evangelho da graça barata, não vai haver avivamento. Só vai haver avivamento quando você travar, rasgar suas vestes e receber a capa daquele que subiu. Quem foi que subiu para o céu? Fora Elias, quem foi que subiu para o céu? Diga o nome dele. Quem foi que subiu para o céu? Ele subiu, mas ele deixou a sua capa, que é a sua natureza, a sua perfeição, a sua pureza, a sua santidade. Ele deixou cair para a gente. Ele foi, mas ele deixou de presente. Agora, para você receber a capa do nosso Elias, que é Cristo, você tem que primeiro o quê, meus amados irmãos? Rasgar a sua veste. Aleluia. Pastor Isualdo, isso que o senhor está dizendo, você só pode dizer uma doutrina tirada do Antigo Testamento, se você confirmá-la com o Novo. Como é que eu sei que uma doutrina antigo-testamentária ou veterotestamentária, ela aplica-se à minha vida? Se eu trouxê-la do Antigo Testamento e casá-la com o Novo Testamento. E sabe quem é que vai revelar isso para a gente? O apóstolo São Paulo. Vamos abrir as Sagradas Escrituras na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 8, por gentileza. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. 10. E vos revestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Está confirmado? Está confirmado? Senhores exegetas, senhores teólogos, está confirmado? O Velho Testamento mostra em profecia, o Velho Testamento mostra em atos proféticos e o Novo Testamento mostra a realidade. Paulo, se dirigindo aos crentes de Colossos, ele disse: despojai-vos. O que é despojar? Eu fui procurar os que entendem de grego, e eles me disseram que despojar no grego é apotitemi, que quer dizer lança fora, joga fora, tirar de si e joga fora. Despojai-vos quer dizer tira e lança fora. O que foi que Eliseu fez quando Elias subiu para o céu? Foi o que ele fez com as vestes? Rasgou, jogou fora e vestiu a capa de quem? De Elias. Deus está dizendo que nós só vamos ser profetas quando nós nos dispusermos a rasgarmos a velha natureza. O diabo está enganando multidões. Não, você pode ser vaso pecando. Você pode ser vaso, você pode ser instrumento. A graça perdoa, Jesus perdoa tudo, Jesus é bom. Mas Paulo disse não. Paulo foi o maior pregador da graça, mas ele disse despojai-vos. O que quer dizer despojar? O que quer dizer despojar? Joga fora. E o que é para jogar fora? Irmão, é duro ou não é, irmão, você se despojar? É duro. É pesado se despojar. É difícil se despojar. Por isso que o profeta disse a Eliseu:
coisa dura pediste, coisa difícil pediste. Primeiro, despojar significa uma autossupressão. Alguém diz assim: eu não quero ser crente, porque ser crente é um desmancha-prazer. Ser crente tem que sufocar os instintos da carne. Ser crente tem que matar a natureza carnal. É uma autossupressão. Eu não quero ser crente, é um autoaniquilamento. Mas é exatamente isso mesmo. Se você quiser, é isso mesmo. Se você quiser, é isso mesmo. Eu não vou prometer vantagem, eu não vou prometer, porque Cristo não promete. Ele promete o autoaniquilamento. Despojai-vos. Aleluia. 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 Quais são as roupas que nós devemos rasgar e lançar fora? Quais são as roupas que nós devemos rasgar e lançar fora? A primeira: ira. Ira. Eu fui perguntar aos que entendem de grego o que quer dizer ira em grego. E eles me disseram que ira é orge, que significa indignação, mau humor. Aquela pessoa que amanhece irada, passa o dia irado, anoitece irado e vai dormir zangado. Despojai-vos. Vocês conhecem alguém que quando ele vem chegando, você diz: sangue de Jesus tem poder. Já vem problema. Paulo disse que só pode ser profeta quem rasga, quem se despoja. Deus quer profeta sorridente. Deus quer profeta com palavras boas. Deus quer profeta sem ira. Deus quer profeta com o coração transbordando de óleo, transbordando de unção e não de ira. Não significa que você não vai se irar, nunca vai. Mas Paulo disse: irai-vos e não pequeis. Tem que rasgar. Mas pastor, eu sou Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Pois meu filho, fique sendo Gabriela, mas nunca vai ser Eliseu. Você é quem decide. O que é que você quer? Ser Gabriela ou ser Eliseu? Aleluia. Decida. Aleluia. Despojai-vos da ira. Mas ele diz também: despojai-vos de que mais? Da cólera. Pastor, qual é a diferença da ira para a cólera? Eu vou dizer, é muito pequena. A ira é a raiva, a ira é o ódio, a ira é o mau humor, a ira é o azedume. E o que é a cólera? É botar tudo isso para fora. A cólera é extravasar, é a indignação. Eu hoje amanheci mordido da porca preta. Meu Deus. Meu Jesus. Você não vai ser profeta nunca. Você tem que rasgar essa veste. E você tem que receber a veste do meigo nazareno. A veste de Cristo. Quem pode dar glória para o nome santo de Jesus nessa noite? Quem quer ser profeta? Quem quer ser profeta? Rasga, 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 despoja, joga fora. A ira, a cólera, o que mais? Da malícia. Malícia, mas eu fui procurar em outra Bíblia, tem malignidade. Malícia em umas traduções e outras tem malignidade, que quer dizer no grego kakia, que significa aproveitar-se para tirar proveito do próximo. Maldade, artimanha. Malícia, kakia, maldade. Aquela pessoa maliciosa, que tudo que faz é para tirar um proveito. Aleluia. Não faz nada que não seja com segundas intenções. Eu sou assim mesmo.
eu vou me aproximar dali para tirar uma casquinha. Você não vai ser profeta nunca, rapaz. Ou você rasga essa veste, ou você destrói esta veste, ou você se despoja desta veste, ou você não vai ser profeta nunca. Aleluia! Aleluia! Eu tenho que terminar rápido. O que mais? Maledicência. Maledicência no grego é blasfemos, que significa fala mal abusivamente contra Deus e os homens. Você já viu alguém que só fala mal dos outros? Vem cá, está sabendo? Quando ele liga para você, você diz, meu Deus. Você não vai ser profeta nunca com essa língua blasfemadora, essa língua maledicente. Maledicente vem do latim, quer dizer falar mal, dizer mal. Não tem uma virtude para falar de ninguém. Não elogia ninguém, não sabe tecer um elogio a ninguém. Só sabe falar mal, aquilo não presta. E a fulana é pior. Meu irmão, tem gente que faz... Os irmãos sabiam que tem gente ganhando dinheiro com isso? Como é que a pessoa come o pão com dinheiro arrumado, falando mal? Os irmãos sabem que existem sites que lucram muito dinheiro somente para maledicência. Meu irmão, o salvo lavado no sangue de Jesus, a língua dele é prata escolhida, a língua dele é para glorificar a Deus, a língua dele é para pregar o evangelho, a língua dele é para orar pelos enfermos, a língua dele é para profetizar. Quem quer ser profeta? Quem quer ser profeta desta geração? Quem quer ser o varão ou a varoa do avivamento? Levante a mão e dê um glória a Deus, pois você tem que rasgar a língua da maledicência. Nunca saia da sua casa para falar mal de ninguém. Nem ligue o seu telefone para falar mal de ninguém. E nem passe mensagem pelo WhatsApp para falar mal de ninguém. Se você quiser ser profeta do avivamento. Porque já tem muita gente que faz isso. Deixe esse serviço para outros. Você é profeta. Você rasgou essa veste. E você está recebendo a veste do Elias celestial, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Prossiga. Linguagem indecente no falar. Linguagem o quê? Indecente. Mas agora despojai-vos. Na minha Bíblia diz, despojai-vos de tudo. E a Bíblia diz, das palavras torpes da vossa boca. A palavra torpe no grego significa aiscrologia. Crologia, que significa linguagem feia, linguagem vil, linguagem podre. Quem tem uma boca que só fala imoralidade, aleluia, não pode ser profeta do avivamento. Se passar uma mulher e ele ficar dizendo pilhérias, mesmo que não diga alto, mas diga só para si mesmo, e diga para os amiguinhos que estão ali ao redor, olha ali, é assim, assim, assim. Meu filho, você nunca vai ser profeta, ou você rasga essa veste, a veste das palavras torpes, porque a Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio. E outra coisa, você começa falando, depois vem a ação. Porque as palavras e as ações são como o trovão, ou melhor, como o relâmpago e o trovão. Primeiro vem o relâmpago, e imediatamente após o relâmpago, o trovão. Quem tem palavras maledicentes, quem só fala em sexo, quem só fala em imoralidade, quem só fala em palavras desonestas, em palavras maliciosas, em palavras torpes, o relâmpago o trovão vai vir atrás. Tem que rasgar. Por isso que Deus disse, o profeta disse, coisa o quê?
Coisa dura, coisa difícil você pediu, meu filho. Não é tão fácil assim ser profeta. Se for enrolão, não pode ser profeta. Se for irado, não pode ser profeta. Se for colérico, não pode ser profeta. Se for uma pessoa maledicente, não pode ser profeta. Se tiver palavras tórpes, não pode ser profeta. Tem que rasgar tudo isso para poder receber a unção de profeta. E a última coisa: não mintais uns aos outros. Para aí. Mentiroso. Mentirosa. Quem mente, irmão, esconde meio mundo de coisas erradas. O pai da mentira é o diabo, irmãos. Mulher, eu vou ali na casa da mamãe. Aí depois a mulher telefona: ô mamãe, minha sogrinha, fulano está aí? A mamãe diz: não. Meu irmão, um homem desse não vai ser profeta nunca. Mulher que mente, homem que mente, não pode ser profeta, a não ser que o quê? Me ajude a pregar para terminar a pregação? Rasgar as vestes. A não ser que rasgue as vestes. Mente para o patrão. Porque você chegou atrasado? Por causa do trânsito. Mentira. Mamãe morreu. Tem gente que já matou a mãe 5 vezes. Não vai ser profeta nunca. Porque a Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Aleluia. 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 E para encerrar, versículo 9 e 10, por favor. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Tem que romper, tem que se desfazer, tem que rasgar essa veste velha de todo desmantelo, de todo desajuste, da mentira, da ira, da cólera, da maledicência, da prostituição, de toda pouca vergonha. Tem que rasgar tudo e jogar fora para receber a capa de Elias. Agora o 10, olha agora a capa de Elias. Quem quer ver a capa de Elias? Quem quer ver a capa de Elias? Levante a mão e dê um glória a Deus, porque eu ainda quero ouvir Sara cantar outro louvor a Deus. Aleluia, glória a Deus, por favor. Versículo 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando Eliseu rasgou sua capa, ele pegou a capa de quem? Pegou a capa de quem? Olha aqui a capa de Elias. E vos vestistes do homem novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você tem que ser alter Christus. Você tem que ser outro Cristo. Você tem que receber a capa de Cristo. Só pode ser profeta quem recebe a capa de Cristo. Quem rasga a sua capa, quem rasga a sua vida, quem rasga seu desajuste. Glória a Deus. Qualquer pessoa que quiser ser profeta, o que foi que Eliseu fez quando Elias subiu? Rasgou as vestes. E a Bíblia diz: e vos revestistes do homem novo. Vamos nos colocar de pé. Quem quer receber essa veste nova? Foi fraco. Foi muito fraco. Quem quer rasgar a veste velha? Foi muito fraco. Quem quer rasgar as vestes velhas? E quem quer se revestir da capa do nosso Elias celestial, que é Cristo? Fica de pé.